Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que vai nos dizer assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para planteares. Versículo 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixará a mim e queimarão incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu te farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, meus irmãos? Que palavra de encorajamento, que palavra de ânimo. Aqui a gente vê o próprio Deus dando para o profeta Jeremias, não é verdade? Jeremias começa o livro dele com um ânimo que dado pelo próprio Deus. A Bíblia vai falar que aquele povo ali, que era no tempo de Jeremias, o povo de Israel, ele não dava ouvido mais à voz do Senhor. Ele estava em um caminho de idolatria. Aquele povo ali sacrificava seus próprios filhos. Aquele povo ali não estava mais seguindo os mandamentos do Senhor. Não estava mais seguindo os 10 mandamentos. Não se guardava mais o dia de sábado. E todos aqueles mandamentos que Deus tinha ali agora determinado para Moisés, para passar para o povo, este povo aqui não estava mais seguindo. E Deus agora resolve levantar um profeta. Deus agora resolve levantar um homem chamado Jeremias para alertar aquele povo. Mas assim como Jeremias, nós nos tempos de hoje, nós também sentimos o mesmo medo que Jeremias estava sentindo. Jeremias estava desmotivado por ver a circunstância que aquele povo estava vivendo. Aquele povo vivia uma vida relaxadamente. Agora aquele povo estava oferecendo incensos para outros deuses. Deixou de seguir a Deus para seguir a deuses estranhos, como a gente viu aqui. Pois bem, no verso 4 que a gente acabou de ler, a palavra vai dizer: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei
profeta. Observe que Deus já vai falando para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conhecia. Que coisa maravilhosa, nós temos a certeza de servir um Deus maravilhoso desse, que antes da gente ser formado ali no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Como nós podemos entender se não abrirmos os nossos olhos espirituais para entender, para ter o discernimento do que a palavra está nos dizendo? Olha que Deus está falando a Jeremias: Jeremias, antes de você abrir a boca, de falar que você não tem condições de ir, antes de você querer sonhar, eu já te conhecia. E nos tempos de hoje não é diferente. Deus já nos conhecia antes do ventre da nossa mãe, porque Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus onipresente, onipotente. Ele criou todas as coisas só com o poder da sua palavra. Ele criou o homem. E como é que ele não vai saber da sua criação antes de vir à existência? Ele está dizendo aqui, Jeremias: antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Olha que privilégio Jeremias está tendo aqui. Antes de você sair da madre, eu te santifiquei. Olha como foi a vida de Jeremias. Deus escolheu Jeremias, Deus separou Jeremias para dar uma missão para ele. Jeremias agora é escolhido antes do ventre da mãe. Antes de sair da madre, ele já era santificado. Que coisa maravilhosa, nós podemos parar para analisar, porque conosco também somos assim. Nós somos separados, nós somos escolhidos. Para quê, meu irmão? Para continuar a missão de Jeremias, de profetizar, de pregar a palavra, de mostrar para essas pessoas, mesmo andando num caminho errado, como esse povo estava aqui andando, que ainda há esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. E nós somos privilegiados de ser um povo escolhido, uma nação eleita, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E assim como ele fala para Jeremias: eu te dei essa nação, ele vai falar lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto ide, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandato, e eis que estou convosco até a consumação. Da mesma forma que Deus escolheu Jeremias, Jesus Cristo nos escolheu. Quando ele vai falar no mesmo capítulo 28, a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele dá uma missão. Que missão é essa, meu irmão? A mesma missão que ele deu para Jeremias. Antes de tu sair da madre, eu te santifiquei e te dei essa nação por profeta. E Jesus Cristo vai nos honrar dizendo que a gente tem que ir fazer discípulo. E ele faz uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que nós temos que temer? Por que nós não vamos ficar com medo se nós temos um Deus que nos conhece antes do ventre da nossa mãe e que está conosco todos os dias? E às vezes nós estamos nos comportando igual a Jeremias. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança.
Olha para Jeremias, Deus mostra a sua soberania pelo fato de ter formado, santificado, separado e dado um desígnio a Jeremias para ser profeta, alguém que é chamado e porta-voz às nações da Síria, Babilônia, Egito, Judá e outras. Olha o que Jeremias vai dizer: não sei falar semelhante a Moisés. Lá em Êxodo 3, versículo 4, a gente vai ver, Jeremias alega incapacidade e inexperiência. Sou uma criança, mas o apoio e a presença de Deus, eu sou contigo, superarão a deficiência do profeta. Jeremias vai dizer: agora eu não sei falar. Jeremias está dizendo para ele aqui, eu sou uma criança, eu não tenho capacidade, eu sou incapaz de ter esse povo e eu ser um profeta. Mas Deus está dizendo para ele aqui, mas o apoio e a presença de Deus, eu sou contigo, superarão a deficiência do profeta. Quando Jesus Cristo vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, supera as nossas necessidades, supera as nossas dificuldades. Ele é que nos capacita. É Ele que nos mostra o caminho, que nos dá o discernimento para que a gente possa ter a palavra dele no nosso coração, para passar para este povo que está vivendo uma vida errônea, uma vida de idolatria, uma vida presa e acorrentada nos seus pecados. E muitas das vezes a gente não quer deixar ele nos capacitar e se apega naquilo que a gente tem, que é a incapacitez de ter um Deus que pode todas as coisas, que é não deixar se colocar na mão deste Deus. Muitas das vezes assumimos algumas responsabilidades e depois vem o medo da gente não conseguir lidar com aquela responsabilidade, lidar com aquele ministério, lidar com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos ungiu, então Ele garante. E o que eu tenho que fazer, meu irmão? Me colocar na posição. Deixar Deus agir. Vai ter levantes, vai ter pessoas que vão se levantar, vai ter pessoas que não vão gostar daquilo que nós estamos fazendo, mas Deus está conosco. Jesus Cristo nos garante: e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E o que eu tenho que fazer? Ide fazer discípulo, ensinando todas as coisas. E o resto Deus proverá. E Isaías começa a falar: mas, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. E a palavra vai falar no verso 7, mas o Senhor me disse: não digas, sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Você não está indo com a sua própria força, você não está indo com sua própria inteligência, você não está indo pela sua própria vontade. Se tiver assim, você não vai passar de uma criança. Você não vai ver o que Deus tem para a sua vida. Mas se você for na posição, se entregar na mão de Deus, olha que ele está dizendo: mas o Senhor me disse, não digas, sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. Que envia é Deus. Que nos capacita é Deus, que nos chamou é Deus para este século, para este tempo.
Então nós não podemos só ficar vivendo dos milagres dos outros, do que Deus fez na vida dos outros. Deus vai fazer na nossa vida também. Ele tem bênção sem medida para derramar na nossa vida. Mas nós temos que ser enviado por Ele. Olha o que Ele vai falar para Jeremias: aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que palavra! Olha que motivação Deus está dando para o escolhido dele, para o profeta dele, e é a mesma motivação que Deus está dando para nós nesta manhã. Não temas diante deles, não temas diante da situação, não temas diante da dificuldade, não temas, porque nós temos um Deus, que foi Ele que nos enviou, que é Ele que vai na frente. O que nós temos que fazer é só nos colocar na posição. É só fazer aquilo que a Bíblia manda que eu e você faça. É só botar em prática a palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que nos capacita, é a palavra. Não é pela nossa capacidade. É porque nós lemos a palavra e entendemos que nós temos que fazer a obra com aquilo que nós temos de melhor. Então não temas diante deles. Olha que Deus vai falar: porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E é nas horas da dificuldade, é nas horas que a gente olha para os cantos e não vê uma saída, Deus está dizendo: não temas, eu que te enviei, então vá na tua força. A palavra é bem clara, quando no verso 9 ele vai dizer: e estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que Jeremias vai dizer no verso 6, então disse Jeremias: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Olha que no verso 9 a palavra vai nos dizer: e estendeu o Senhor a mão e tocou aonde? Na cabeça, no ouvido, nos olhos? Não, aonde Jeremias tinha dificuldade. A dificuldade de Jeremias era falar. A dificuldade de Jeremias era ali falar para aquela multidão. Então Deus foi lá e tocou aonde ele tinha dificuldade, a necessidade, que era a boca. Olha o que a palavra vai dizer: e estendeu o Senhor a mão. Não foi a mão de um homem, não foi a mão de um anjo, não foi a mão de um amigo de Jeremias, não foi a mão do rei daquele tempo, foi a mão do Senhor. Aonde está a sua dificuldade? Aonde está a sua necessidade? Fale com Deus, seja sincero diante de Deus, se derrame diante de Deus, assim como Jeremias. Deus escolheu ele, separou ele e disse a ele: vai, eu te dou essa nação e tu é o profeta. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei falar. E Deus foi lá, estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. É a palavra que está dizendo: tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Você não sabe falar, Jeremias. Você não tem palavras, Jeremias. Você não tem como se expressar. Mas agora, Jeremias, você vai ter a capacidade de falar, porque eu vou tocar e colocar as minhas palavras na sua boca. Deixe Deus te usar.
Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a área da sua dificuldade, mas eu sei que se você se derramar perante este Deus, Ele vai fazer o que fez com Jeremias. Colocar a palavra na sua boca para que você fale, para que você profetize como é que Deus te escolheu, como é que Deus te separou, como é que Deus já te ungiu e você ficar falando coisas que Deus não se agrada, se comportando como Deus não se agrada, sendo um joio ao invés de ser um trigo. Não vai dar certo. Mas quando nós nos colocamos na posição, diante das mãos de Deus, nos derramamos com sinceridade e falar: é nesta área, Senhor, que eu preciso ser trocado, é nessa área, Senhor, que eu preciso ser transformado, é nessa área que eu estou agindo como criança. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu corria como menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, mas agora que eu cresci, deixei para trás todas as coisas de menino. Paulo está querendo dizer que outra hora ele não conhecia a verdade, mas depois do momento que ele teve um encontro com Jesus ali na estrada de indo para Damasco, agora ele se comporta como um apóstolo. Deixou para trás as coisas de menino. E aqui a Bíblia vai nos dizer: tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma forma que ele tocou ali na boca de Isaías, quando Isaías vai dizer: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, que habito no meio de homens de impuros lábios. E a Bíblia vai falar: e foi um serafim, tenaz, trouxe uma brasa e tocou na boca e purificou a boca de Isaías. E aqui o próprio Senhor tocou e colocou a palavra dele. E a palavra vai começar a dizer: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para planteares. Depois que ele coloca a palavra, depois que ele toca em Jeremias, agora ele vai dizer: olha, ponho-te diante deste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e destruíres e arruinares, não as pessoas, mas aquelas convicções, aqueles achismos, para destruir, desfazer todas as obras do maligno, e para que aquelas pessoas agora sejam transformadas e volte para o caminho. É assim que Deus quer fazer. Nos separou, nos escolheu antes da gente ser formado, desde o ventre da nossa mãe. Agora Ele toca na nossa dificuldade e agora Ele envia para que a gente vá e pregue a palavra da forma que ela é. A palavra de Deus, ela é confronto, ela tem que ser confrontada. O Evangelho é confronto com as minhas necessidades, com os meus achismos, com as minhas vontades. Porque é a palavra que liberta. Se não me confrontar, não é o verdadeiro Evangelho. Se não me confrontar de uma forma de eu não querer fazer, mas porque a palavra está mandando, eu tenho que fazer. Isto é o verdadeiro Evangelho.
Ah, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. O próprio Jesus foi confrontado com a palavra, mas ele vai e ora: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E a gente conhece a história. E aqui ele está dizendo a Jeremias: olha, punho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruir e para arruinares. Mas também ele vai dizer: e também para edificares e para plantares. Depois que destruir toda a obra do maligno, agora ele vai edificar o reino de Deus, aleluias, dentro daquela pessoa. Ele vai plantar a semente do evangelho, que vai germinar em uma terra fértil, que é o nosso coração. Este foi o papel de Jeremias. Esta foi a missão de Jeremias. E a nossa missão de fazer discípulo, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ensinar todas as coisas que Ele nos mandou. E Ele faz a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como é que nós estamos exercendo esta missão? Mas no verso 16, ele vai falar: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e encurvaram diante das obras de suas mãos. Olha que ele está falando a Jeremias. Olha, depois que ele mandar Jeremias edificar a palavra, falar, profetizar, agora ele vai dizer: e essas pessoas eu me pronunciarei contra elas. Por quê? Porque deixaram a mim. A pior coisa é deixar de servir esse Deus. A pior coisa é deixar de fazer a vontade dele. Olha o que ele vai dizer: deixar a mim queimar incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Deixaram de servir, deixaram de seguir o caminho, deixaram de estar ali com os mandamentos que ele passou para Moisés, agora está se encurvando diante de deuses estranhos. As mesmas coisas acontecem hoje, quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a nossa própria consciência e fazemos às vezes algo que desagrada a Deus. Cuidado com o juízo de Deus, porque ele vai dizer: eu me pronunciarei contra eles e os meus juízos, por causa da sua malícia. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei como que não temas na sua presença. Olha que Deus está dizendo a Jeremias. Olha, eles deixaram de me seguir. Eles têm malícia no coração. Eles se encurvam diante de deuses estranhos. Mas ele vai falar: tu, pois, cinge teus lombos. E é a mesma palavra que ele deu para Jeremias, dá para nós nos tempos de hoje. Ele manda que eu e você cinjamos os nossos lombos e levanta-te e dizes tudo quanto eu te mandar. É por isso que nós temos que fazer a vontade dele. É por isso que nós temos que pregar a palavra como ela é. Porque quem nos escolheu, quem nos está nos mandando pregar é Deus, e Ele garante. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá
contra os príncipes e contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Não temas, porque quem vai nos colocar diante deles é Deus. Quem vai nos mandar pregar a palavra é Deus. Quem vai te capacitar no cargo que você exerce é Deus. Então não temas. Se coloque na posição, meu irmão. Se coloque na posição, minha irmã. Não importa o que passou. O importante é que Deus te escolheu. Ah, Senhor, eu não posso falar porque eu sou como uma criança. Então Deus quer tocar na sua boca, na sua necessidade, para te colocar na posição que Ele quer. Não temas diante da circunstância que vai aparecer na sua vida, porque Ele está dizendo, não desanimes diante deles, porque eu te farei com que não temas na sua presença. Quem vai fazer isso é Deus, é Jesus Cristo. Não temas. E para finalizar, ele vai dizer, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ele está dizendo aqui, ele não está prometendo que depois que ele enviar, que depois que ele tocar na sua necessidade, vai ser tudo mar de rosa. Vai ter gente que vai se levantar, vai ter obstáculo, vai ter as barreiras, vai ter o desânimo, vai ter aqueles dias que a gente vai pensar em entregar o que Deus colocou na nossa mão, mas Ele vai nos assegurar dizendo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. A vitória é minha, é sua pelo sangue do Cordeiro. Então não temas diante da situação, da circunstância, porque a palavra está nos assegurando que Ele vai pelejar por nós. E Ele está dizendo, e pelejarão contra ti, vai se levantar. Você sabe que vai se levantar. Mas em um desses levantes, a tendência da gente é afastar, é entregar, é não ter aquela responsabilidade, mas Deus está nos assegurando que a gente vai ser vencedor. Olha o que Ele vai falar, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. Olha que Deus maravilhoso. Vai ter os levantes, mas não vai nos vencer. Por quê, meu irmão? Porque Deus é contigo. Porque quem vai guerrear as nossas guerras é o próprio Deus. Porque quem vai se levantar vai ter que cair. Porque antes deste levante, antes deles se levantar, Deus nos escolheu antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Porque Deus nos ungiu antes da gente sair da madre. Porque Deus já tocou nas nossas necessidades. E a palavra termina dizendo, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meus irmãos, como temer diante das circunstâncias com um Deus maravilhoso desse, que nos assegura que Ele vai nos livrar, que nos assegura que Ele está pelejando, que nos dá a confirmação da minha e da sua vitória. Não temas. Que o Espírito Santo de Deus possa completar esta palavra no meu e no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.